Geralda, estamos chegando junto! Esse é mais um AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Em mais uma edição 31ª rodada devidamente encerrada, entramos na reta final do campeonato. Palmeiras e Flamengo estão monopolizando as atenções do título, mas o Cruzeiro ainda está na briga. Temos briga pela Libertadores, briga pela Sul-Americana, briga pelo rebaixamento, ou contra o rebaixamento no caso. Mas antes de contarmos o que aconteceu na rodada 31, uma retificação e uma demissão da tarde. A retificação é que Fernando Saibra realmente foi demitido do Bragantino e Wagner Mancini já assumiu seu lugar. Por outro lado, o Sport demitiu do comando Daniel Paulista. Até o presente momento, ainda não se tem um substituto para ele, talvez nem tenha, né? Porque o Sport já está em rota de colisão com a segunda divisão. Vamos então recapitular o que aconteceu de bom na rodada 31, a rodada do fim de semana. É hora e vez dos jogos da semana. Começando com a adivinha, erro de arbitragem. Pelo menos foi o que o Atlético Mineiro reclamou durante o empate sem gols contra o Internacional lá no Beira-Rio. A reclamação do Galo causou até a expulsão do treinador Jorge Sampaoli. Ao contrário do treinador, Everson foi o herói da noite, segurando o ataque colorado e garantindo o empate. Esse resultado deixa ambos ainda ameaçados pelo Z4, a mesma ameaça de Santos e Fortaleza. Com o Neymar de volta depois de 48 dias, o Peixe saiu atrás do placar, mas empatou após a entrada do Ney. O Ney não participou do lance, mas ele entrou, o Santos empatou. No fim da partida, o Ney tentou a virada com uma falta com paradinha. No entanto, parou do goleiro Breno e o placar terminou mesmo 1-1. E o Ney foi destaque também por causa da sua treta com o Davidson. Claro, né, Davidson? Treta em campo antes dele entrar, obviamente. Antes do Neymar entrar, obviamente. Mas tinha tarde do jogador fortalezense após o jogo. É o Davidson, né, galera? Não tem jeito. Um encontro bem mais tenso foi entre Mano Menezes e Yuri Alberto. Lembra daquele tempo, 2024, que o Mano Menezes treinava o Corinthians e chamou o Yuri Alberto de burro? Pois é, ambos se cumprimentaram amistosamente, mas o Corinthians não quis saber não. Venceu o Tricolor por 2-0 e parou de olhar para baixo na tabela, e graças inclusive ao seu rival. Mas isso é um assunto para daqui a pouquinho. Em um jogo direto pela Libertadores, Mirassol e Botafogo decepcionaram, ficando no 0-0. No jogo que se tornou direto pela Libertadores, graças a, de novo, falamos daqui a pouco disso, o São Paulo venceu o Vasco fora de casa por 2-0. E com presença ilustre, o técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. E foi muito bem recebido lá na colina, degustou até um vinhozinho. Quem saiu com um gosto amargo na boca foi o Fluminense, que foi derrotado na capital cearense pelo Ceará. Eles que se enfrentaram no meio de semana, colocando em dia um jogo a menos. Ao contrário do jogo lá no Rio, que o Fluminense venceu, dessa vez deu vozão, 2-0. Porém, o ponto alto da rodada foi mesmo o jogo em Salvador. Não apenas pelo duelo, valendo posições na parte de cima da tabela, mas por conta de uma história de superação. Bahia e Bragantino jogaram na Fonte Nova e o Massa Bruta, de treinador novo, como a gente já disse, surpreendeu e saiu na frente. O Tricolor de Aço empatou a partida, mas o ponto alto ainda estava por vir. Depois de ser diagnosticado com câncer na tireoide e ter se afastado dos gramados para se recuperar do tratamento, Everton Ribeiro entrou aos 41 minutos do segundo tempo, voltando aos gramados, e mostrou toda a sua qualidade, participando da jogada do segundo gol do Bahia, e a entrevista dele no final do jogo que nós vamos ouvir agora. Quem aí acompanhou os últimos dias, né, desde que o Everton Ribeiro anunciou que tinha encontrado esse nódulo na tireoide, que era um câncer, fez a cirurgia e passou por um tratamento. Agora ele volta a jogar futebol, teve um apoio gigante do mundo do futebol, né, depois ele ter anunciado que estava com a doença, e agora voltando bem, né, voltou participando de um momento importante, o gol da virada do Bahia, que segue firme para uma vaga na Libertadores. E nós vamos ouvir agora o relato dele, né, da volta dele aos gramados e todo o apoio que ele recebeu do mundo do futebol brasileiro. Vamos ouvir? Mesmo não estando 100% ainda fisicamente, né, no ritmo que gostaria de estar, de jogo, meus companheiros estão melhores ainda, mas tinha alguns minutos ali para poder fazer o meu melhor. Vim treinando esses dias
para me preparar para os minutos que tivesse poder fazer a diferença e junto com meus companheiros, acreditando em mim, a torcida me ajudando, né, gritando meu nome ali. Isso me deixou ainda mais confiante para entrar, poder fazer minhas jogadas, iniciar o ataque ali e graças a Deus deu certo. O Thiaguinho conseguiu fazer uma grande jogada ali, o William, nosso matador ali, fazer o gol da virada e até o final. A gente não pode desacreditar nunca, temos essa mística, né, do Bahia, então é sempre acreditar para a gente continuar indo em busca aí dos nossos objetivos até o final do campeonato. Eu queria estar melhor, ter mais tempo para treinar, mas temos jogos importantes pela frente, então passo a passo e indo treinar diariamente, ganhando ritmo nos jogos novamente. Acho que esses 2 jogos vão ser importantes e fora de casa, e depois vai ter um período melhor para poder preparar, mas os momentos que eu tiver em campo vou dar sempre o meu melhor para a gente poder ir buscar os triunfos fora de casa agora e a gente continuar seguindo firme aí em busca dos objetivos. Entre a galera que briga pelo título, o Cruzeiro reagiu e segue na cola. Vitória sobre o Vitória por 3-1, com Caio Jorge voltando a marcar e se isolando na artilharia. Já os 2 primeiros foram peça-chave durante a semana, né? Flamengo e Palmeiras farão a final da Libertadores no fim desse mês. E isso, entre aspas, abriu uma vaga para o Brasileirão, para a competição internacional, transformando o G6 em G7, já que quem vence a Libertadores se garante na competição no que vem. Então, abre-se, entre aspas, mais uma vaga. O que coloca Fluminense, Vasco, São Paulo e Corinthians numa briga, já que, antes do fato, parecia bem distante. No Brasileirão, ambos, Flamengo e Palmeiras, venceram, e ambos contra times do Z4. O Mengão venceu o Sport por 3-0 e com o gol da vitória sendo uma pintura, uma linda cobrança de falta do Arrascaeta. Já o Verdão foi para Caxias do Sul e venceu o Juventude por 2-0. O segundo gol do Verdão também foi um golaço, dessa vez de Felipe Anderson. O destaque do jogo, no entanto, veio do gol. Carlos Miguel fechou a meta e garantiu o bom resultado do Verdão. A título de comparação, nos seus 2 primeiros jogos com a camisa do verde, 6 gols sofridos. Desde então, 3 jogos, 3 partidas sem tomar gol. Nada como um dia após o outro, hein, Carlos Miguel? Recapitulando os resultados da 31ª rodada: Santos 1, Fortaleza 1, Cruzeiro 3, Vitória 1, Mirassol e Botafogo 0-0, Flamengo 3, Sport 0, Corinthians 2, Grêmio 0, Bahia 2, Bragantino 1, Ceará 2, Fluminense 0, Internacional e Atlético 0-0, Juventude 0, Palmeiras 2, Vasco 0, São Paulo 2. A classificação está desse jeito: líder Palmeiras com 65 pontos e um jogo a menos, segundo Flamengo com 64 e um jogo a menos. Fechando o G5, Cruzeiro com 60, Mirassol com 56 e Bahia com 52. Na zona da pré-Libertadores, Botafogo com 48, Fluminense com 47 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, São Paulo com 44, Vasco e Corinthians com 42, Grêmio com 39, Ceará com 38 e Atlético Mineiro com 37 pontos e um jogo a menos. Bragantino, Internacional com 36 e Santos com 33 querem fugir do Z4. O Santos tem um jogo a menos. Nesse momento, o Z4 é ocupado pelo Vitória com 31, Fortaleza com 28 e um jogo a menos, Juventude com 26 e o Sport, lanterna e praticamente rebaixado, com 17 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Palmeiras, Flamengo e Atlético avançaram às finais dos seus torneios continentais, mas isso só vai acontecer lá pro final do mês. Por enquanto é só Brasileirão, e então temos rodada nesse meio de semana, quarta dia 5 e quinta dia 6. Os jogos são os seguintes: 7 da noite da quarta dia 5, Bragantino e Corinthians no Cícero de Souza Marques, Vitória Internacional no Barradão, Sport e Juventude na Ilha do Retiro. 7h30 da noite, Botafogo e Vasco no Newton Santos. 8 da noite, 2 partidas, Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. 9h30 da noite, fechando a quarta-feira, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Dia 6, quinta-feira, a rodada termina com esses jogos: 7h30 da noite, Fluminense e Mirassol no Maracanã. 8 da noite, Clássico Rei, Ceará e Fortaleza no Castelão. Clássico Rei numa quinta-noite, que coisa, né? E fechando a rodada, Palmeiras e Santos, 9h30 da noite, no Allianz Parque. E é isso, gente. Esse foi o AG Placado Brasileirão. Críticas, sugestões, o que você deseja ouvir aqui no nosso programa, é só deixar seu pitaco lá no nosso site, arenageral.com.br. Entra no post do podcast, comenta lá e deixa seu pitaco. Também você pode fazer isso lá no canal Esquias, que é parceirão aqui do nosso trampo, do nosso projeto.
No YouTube você sabe, né? Além de deixar seu comentário e compartilhar com os amigos, se inscreve se não for inscrito, balanga o sininho para não perder nenhuma notificação e deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerados como você. E claro, dá aquela moralzinha pra gente, estamos toda terça-feira que tem rodada do Campeonato Brasileiro, lógico, lá no Spotify. Ouve lá, deixa 5 estrelas, comenta. Vamos fazer esse programa chegar pra mais gente internet afora. Beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima semana com mais uma rodada do Brasileirão. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.